Olá, eu sou a chefe Manu e hoje juntos nós vamos aprender um frango xadrez. É uma receita clássica chinesa, tem várias versões, usando vários ingredientes, né? E vários tipos de legumes e verduras. Eu escolhi alguns aqui para vocês e vamos preparar de uma forma muito deliciosa, o mais perto do clássico possível, mas com um toque diferente que você pode fazer na sua casa também, utilizando as verduras e legumes que você tem em casa na sua geladeira. Vamos aprender? Para os ingredientes deste frango xadrez, eu escolhi peito de frango, né? Nós vamos usar o corte sassami. Então, eu vou usar 500 gramas. Aqui eu fiz uma seleção de legumes e verduras. Então, eu tenho brócolis, cenoura, o trio de pimentões, o verde, o vermelho e o amarelo, repolho roxo, repolho verde. Eu tenho shiitake, que é um cogumelo fresco, e eu tenho champignon, o cogumelo de conserva. Tenho ervilha torta, cebola branca e roxa, tenho acelga e alho. Mas você pode estar utilizando os legumes e verduras que você tem na sua casa. Eu tenho meia xícara de shoyu e eu tenho uma colher de sopa de amido de milho. E o amendoim torrado para finalizar a nossa receita. Eu já liguei a minha frigideira ali no fogão e agora eu vou cortar o nosso peito de frango. Então, cada peito de frango eu corto mais ou menos em 3 a 4 pedaços. Eu escolhi sassami, mas você pode escolher filé de peito, pode fazer com coxa e sobrecoxa também, pode fazer uns legumes xadrez, se não quiser usar o frango, né? E eu vou temperar com sal e pimenta. E eu gosto de colocar também um pouquinho de amido de milho. Por quê? Ele vai criar uma casquinha, deixar o frango mais douradinho e quando a gente colocar ele, misturar com os legumes, misturar com o shoyu e o restante do amido de milho, ele vai ajudar já a engrossar esse molho. Então, mas é pouca coisa, uma pontinha da colher, daquela colher de sopa de amido de milho que você já tinha reservado. E agora é só misturar bem. A minha frigideira já está aquecendo. Eu vou colocar o fundinho dela de azeite de oliva e eu vou trazer esses quadradinhos de peito de frango para cá. Num primeiro momento, eu não mexo. Eu procuro colocar um assim do ladinho do outro. Se eu estivesse fazendo a receita inteira, eu ia fazer em 2 etapas. Eu ia colocar metade, como eu coloquei agora, e a outra metade depois. E no primeiro momento eu não mexo, deixo ele criar uma casquinha, ficar douradinho. Depois eu venho aqui e eu viro esses quadradinhos de peito de frango. Enquanto o nosso frango tá lá dourando, eu vou começar a cortar os legumes. Uns 2 dentinhos de alho. E como eu tô fazendo meia receita, eu vou usar somente meia cebola. Meia cebola roxa. E o frango xadrez a gente corta então tudo em quadrados, mais ou menos do mesmo tamanho. Não há necessidade de se preocupar em soltar, que quando ele entrar lá na frigideira, ele vai soltar. Só tirar o fundinho da cebola, que daí é o que segura. Ó, eu vou tirar esse fundinho aqui. A quantidade vai depender da quantidade de legumes que você escolher para colocar no seu frango xadrez. Como eu tenho 3 cores de pimentões, as 2 cores de repolho, eu tenho brócolis, eu tenho acelga, cenoura, cogumelo, ervilha torta, então um pouquinho de cada coisa vai dar um montante bem grande. O alho eu dou uma amassadinha assim nele e pico para ele não aparecer tanto. O alho só é para trazer sabor.
eu vou lá mexer o nosso frango e já venho continuar cortando os nossos legumes. Ó, então ele já começou a ficar branquinho em volta aqui. A gente pode virar ele. E olha que cor bonita que a gente conseguiu, justamente por causa do amido de milho. Então aqui eu tenho já a cebola e o alho e eu vou... O brócolis, a gente faz floretes, eu já tenho separadinho aqui. Pode cortar mais um pouquinho. O frango já tá fritinho. Talvez ele não esteja bem passado, porque eu quero um frango bem suculento, mas ele vai terminar de cozinhar no molho depois e com os outros legumes. Então, eu viro ele pra cá. A panela tá desligada, só mais um fiozinho de azeite, agora pode ser menos. E eu entro com a cebola. Lembra que em outras receitas eu já falei pra vocês que a gente vai temperando em camadinhas. Então, cada ingrediente ganha o seu tempero. Leve, pouquinho, pra depois todos se fundirem. Mas então eu botei um pouquinho na cebola, o frango estava temperado. E eu gosto de fazendo assim, primeiro a cebola com alho, o frango primeiro, depois a cebola com alho, depois os outros legumes, porque cada legume tem o seu tempo de cocção. Então um não vai ficar muito cozido, o outro não vai ficar duro demais. Então a gente tem uma melhor harmonia, um melhor sentido depois, quando a gente vai comer, quando a gente vai degustar esse prato, a gente consegue sentir cada legume com cada textura, né? Com a sua própria textura, digamos assim. Então fica muito mais gostoso de apreciar esse prato. De frango xadrez, o legal é uma textura dos legumes mais tenra, tá? Uma textura mais al dente, não deixar muito cozido, para não virar um ensopado, para a gente sentir mesmo a textura de cada um dos legumes escolhidos. Nesse restante de amido de milho que sobrou, eu vou dissolver ele e 1/4 de xícara de água, pra gente engrossar o nosso molho depois. Então aqui eu tenho 1/4 de xícara de água. E uma coisa que eu gosto sempre de ter no fogão quando eu tô cozinhando é água quente. Então a gente vai precisar diluir um pouquinho esse shoyu, né? Porque shoyu puro é muito forte. Então a gente vai precisar diluir ele um pouquinho. Então, para não jogar água fria em cima dos legumes quentes, vai demorar a aquecer essa água, vai cozinhar os legumes demais, a gente vai perder o ponto deles. Então, a gente tem a aguinha quente, a gente vai diluir esse shoyu com um pouquinho de água quente. Mas isso lá direto na panela eu já mostro para vocês. Agora eu entro com o shoyu, só que aqui eu tenho meia xícara de shoyu, eu vou usar só a metade dela, então eu vou usar 1/4 de xícara aproximadamente e vou usar um pouquinho de água quente. Frango xadrez também não é um ensopado, então ele tem que ter um molhinho dele e tudo, mas não é muito. Um pouquinho de água quente. Também mais ou menos 1/4. Ó, então eu tenho lá embaixo, ó, um molhinho.
mas não é ensopado, até porque os legumes também, daqui a pouco, quanto mais cozinhar, mais vão soltar líquidos, né? Aqui eu tenho a colher de amido de milho, dissolvido com 1/4 de xícara de água. Também não muita água, para não aumentar muito esse molho, que não é a nossa intenção. Espero ferver e engrossar. Não fica misturando muito para não quebrar o frango, os legumes, não desfiar esse frango. Enquanto já ferve aqui o nosso molho, por último a gente grelha o shiitake e coloca o champignon, que é para eles não cozinharem demais mesmo, até porque o champignon em conserva já é cozido. E o shiitake é só para ele ganhar aquela textura gostosa. Um tiquinho de sal também no shiitake. E já transfiro ele para nossa panela. Tá pronto o nosso frango xadrez, é só a gente arrumar na travessa para servi-lo. Como sugestão para servir esse frango xadrez, nada melhor que um arroz branco. Você pode utilizar até uma batata palha para dar uma crocância no prato, mas não esquecendo que a gente tem o nosso amendoim torrado, que agora vai ser finalizado o prato com o amendoim torrado. E essa foi a nossa receita de hoje, esse frango xadrez sensacional. Você que for reproduzir em casa, não esqueça de marcar a gente.